Olá, meus amores, bom dia! Hoje vamos trabalhar um gênero textual já conhecido nosso, né? Que é a notícia. Trabalhamos em uma leitura anterior esse gênero textual, notícia, e agora chegou a hora de produzirmos. Notícia é um texto jornalístico que informa sobre um fato recente, costuma apresentar onde, quando o fato ocorreu e os envolvidos naquele fato, né, naqueles acontecimentos. As notícias, elas podem ser veiculadas em jornais, revistas, rádio e na televisão, né? Então vamos lá para a nossa produçãozinha. Neste capítulo, você leu uma notícia que falava sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Agora você vai escrever uma notícia que será apresentada, né, para a turma. Claro, a tia vai juntar todas as produções e vamos fazer aquela apresentação dessas notícias, desses textos jornalísticos. Para planejar a notícia, para planejar a produção da notícia, siga as orientações abaixo. Lembre-se de um acontecimento interessante que ocorreu na sua cidade ou na escola, ou ainda, né, algum fato de que você gostou e quer noticiar. Exemplo, tia, eu vi um acontecimento, tá com uns 3 dias, uns 5 dias, muito interessante, eu quero noticiá-lo. Posso? Sim, claro que pode. Agora que já, né, sei qual vai ser o acontecimento que eu vou noticiar, então já me lembrei sobre esse acontecimento, não sei, aconteceu na minha escola, não sei, aconteceu no meu bairro, não aconteceu em um determinado local onde eu estava. Eu achei muito interessante, eu quero fazer uma divulgação dessa notícia, eu quero produzir essa notícia. Muito bem. Agora observe alguns elementos que compõem a notícia. Pronto, você já sabe sobre o que você quer noticiar. Como é que eu vou transformar essa notícia que eu vi, que esse acontecimento que eu presenciei em uma notícia, né? Vamos aqui para nossas características da notícia, certo? Primeiro eu vou ter o que? O título. Né? O título aparece com uma fonte maior em destaque, então você vai escrever com a letrinha um pouco mais grande, né? Um pouco maior do que a costume. Em destaque, né? O título para chamar a atenção do leitor. Então, logo de primeira aí eu vou escrever o título da minha notícia. Claro, o título da minha notícia ela tem que ter alguma coisa a ver com o noticiado, né? Tem um acontecimento que eu vou noticiar e eu vou criar um título sobre outra coisa. Então, tem aí uma certa ligação, né? Então, eu já escolhi aqui o meu acontecimento, vou produzir a minha notícia sobre determinado fato, então eu vou criar o meu título. Meu título tem que estar relacionado àquele acontecimento, certo? Abaixo do título, costuma-se colocar o quê, né? A data da publicação, então a publicação é hoje, então eu coloco a data de hoje. Depois, o local, tá certo? Onde estou publicando, no caso, é o jornal tal que está publicando, então você coloca esse jornal em tal canto, né? Digamos, não vai ser o seu jornal, então, né? Não é um jornal, não tem um jornal, é você mesmo que está publicando. Como que você vai poder fazer, né? São indicado data, colocou a data, o local e o nome do jornal que está sendo publicada a notícia. Então, você coloca o local onde está sendo publicado Fortaleza e o nome do jornal, como nós não temos, você pode até botar assim que é, né, atividade escolar. Ok, ótimo. Abaixo dessa informação, título, essas informações, vamos para o nosso primeiro parágrafo. O nosso primeiro parágrafo também ele é chamado de líder. Nesse primeiro parágrafo, apresenta um resumo do fato noticiado. Eu vou falar sobre um assunto, esse assunto é gigantesco. Então, nesse meu primeiro parágrafo, nesse meu líder, eu vou botar assim, resumidíssimo, certo? Sobre o que eu vou noticiar.
com essas principais informações. Esse resumo vai ter que ter essas principais informações aqui sobre ele, né? Como, por exemplo, o que eu estou noticiando, certo? Quando, não quando eu estou noticiando, quando ocorreu o fato noticiado, onde aquele fato noticiado aconteceu, com quem aconteceu. Então, essas informações, elas estarão presentes no nosso primeiro parágrafo da nossa notícia, no líder. Vamos dar aqui uma olhadinha, né, na leitura em que nós trabalhamos na aula passada, certo? Deixa eu só conseguir chegar até lá. Pronto, a tia tá aqui com a notícia que nós trabalhamos, né, em uma aula passada, a tia trouxe aqui como modelo. Então, nós vamos analisar, como vimos lá, primeiro eu vou ter o quê? O título em destaque. Olha aí o título dessa daí, né? Crianças participam de bate-papo com atleta paralímpico em dias de mobilização. Então, essa notícia está abordando esse tema aí, tá falando sobre esse acontecimento, certo? Então, ele já escolheu aí um título, colocou em destaque, bem bonito em cima para chamar a atenção mesmo do leitor, e o título relacionado ao fato noticiado. Abaixo do meu título, eu tenho aí aquelas informaçõezinhas lá, como, por exemplo, né, a data que foi publicada essa notícia, a hora, tá? Nessa daqui também tem a hora. Brasília foi o local e o nome do jornal que publicou, foi um site, né? Da Agência Brasil, certo? No caso, aí você coloca a data de hoje, pode colocar a hora que você está produzindo aí a sua notícia, Brasília, cidade, Fortaleza, e aqui a agência bota assim, né? Atividade de turma, notícia da turma, inventa aí um nome para esse teu jornal, certo? Após eu ter o meu líder, né? O líder é o quê? É o meu primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo da notícia é o líder. Lembrando que ela vai ser um resumo do que apresenta o meu texto, né? Sobre a notícia, sobre o fato noticiado. Um pequeno resumo, e nesse pequeno resumo ele vai ter algumas informações, como, por exemplo, o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu e quem são os envolvidos no acontecimento, certo? Então, vamos ler aqui o nosso líder para nós ver, ó. No Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado hoje, 21, crianças de escola pública do Distrito Federal participa durante todo o dia da atividade voltada para a conscientização sobre os direitos da pessoa com deficiência. Um pequeno resumo sobre o fato noticiado. Nesse resumo, eu já sei o que aconteceu, o que foi que aconteceu. Aconteceu atividades voltadas para a conscientização sobre o direito das pessoas com deficiência. Quando isso aconteceu? Quando aconteceu? No dia 21, né? No dia 21, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, certo? Então, já tem aí duas respostas. O que foi noticiado? Quando o fato noticiado aconteceu? Com quem? Com quem foi que aconteceu aí, tia? Ah, está bem aí, ó. Com crianças de escola pública do Distrito Federal. Tá vendo? Então, já dá para ver aí essas informações só no meu primeiro parágrafo, no meu líder, certo? Que é o que vocês viram aqui. Depois desse meu líder, que é o meu primeiro parágrafo, então eu vou para os demais parágrafos. Aí sim, eu vou detalhar, eu vou descrever como realmente aconteceu esse meu fato noticiado, certo? Os parágrafos seguintes são o corpo da notícia. Os fatos seguintes são o corpo da notícia, no qual se faz uma descrição mais detalhada dos acontecimentos, podendo apresentar falas e imagens para comprovar os fatos divulgados, ok? Então, você pode, já encontrou lá o seu fato que você quer noticiar, você pode pesquisar sobre aquele acontecimento, certo? E
Já vai pensando no título relacionado, coloca aí abaixo do título, né, a data, a hora, o local onde está sendo noticiado, inventa um nome para esse jornalzinho aí, pode ser jornal da escola, pode ser atividade de turma, não sei. E já vai escrevendo aí o seu primeiro parágrafo. Lembra-se de colocar a imagem. Ô tia, mas eu não tenho uma imagem desse meu acontecimento. Mas eu tenho uma imagem de um outro acontecimento que é muito parecido. Poderia muito bem representar. Então pode utilizar assim essa imagem. Ou então você mesmo desenhar. Então é só preparar, pegar aí o seu lápis, o seu papel, tá? O seu caderno, no caso, seu livro, caderno na matéria de produção, o seu caderninho de produção, seu lápis e sua borracha e vamos lá para a nossa produçãozinha. Vamos colocá-lo em prática. Para elaborar a notícia, veja os itens abaixo. Pense em um título atrativo para a sua notícia, a fim de despertar o interesse do leitor. Certo? Não é um título escrever. Por que quer escrever aquele título, né? Então, esse título tem que, de alguma forma, né, provocasse uma curiosidade no leitor, para que ele fique bem curioso mesmo para ler a sua notícia. Produza o líder, as principais informações sobre o acontecimento a ser noticiado. Nos demais parágrafos, descreva com mais detalhe o fato noticiado para contribuir com a veracidade da notícia, colete depoimentos e exemplos, né? Pode ser de pessoas que participou viu, né, aquele acontecimento, certo? Depois é só você avaliar a sua notícia, ver se realmente você fez um belíssimo trabalho, tá? Tchau, meus amores, até a nossa próxima aula.